Um fato interessante sobre o nome original do Xbox. O console de jogos que conhecemos hoje como Xbox começou com um nome bem mais longo, DirectX. Esse nome destacava a poderosa tecnologia gráfica Microsoft DirectX, criada para dar uma vantagem sobre os principais concorrentes, o PlayStation da Sony e os consoles da Nintendo. No entanto, quando a data de lançamento se aproximava em 2001, a Microsoft percebeu que um nome mais curto e fácil de lembrar seria mais atraente para os jogadores. Assim, eles simplificaram o nome para Xbox, que se mostrou uma decisão inteligente e memorável. Com o lançamento, os jogadores conheceram o revolucionário jogo Halo, que não só mostrou as capacidades do console, mas também mudou a forma como as pessoas viam os jogos multiplayer. Halo se tornou um fenômeno cultural, envolvendo os jogadores em batalhas épicas, tanto online quanto no sofá com amigos. Esse momento-chave na história dos jogos ajudou a estabelecer o Xbox como um grande jogador no competitivo mundo dos videogames, mudando para sempre o cenário do entretenimento interativo. Você consegue imaginar a maior árvore viva da Terra? A gigante sequoia chamada General Sherman é o maior organismo vivo do nosso planeta. Ela está localizada no deslumbrante Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, e possui um volume de tronco superior a 52.500 pés cúbicos. Para comparação, isso é 1.400 vezes o volume de um adulto médio. O General Sherman atinge cerca de 265 pés de altura, o que é mais alto que um prédio de 25 andares. Imagine-se passeando pelo parque e ficando ao lado desse magnífico gigante, com sua casca grossa e rugosa e galhos que se estendem alto no céu há milênios. Essas árvores são incrivelmente resistentes, capazes de suportar fogo, pragas e condições climáticas severas, tornando-as verdadeiros sobreviventes da natureza. Elas desempenham um papel importante em seu ecossistema, fornecendo habitat para diversas espécies e ajudando a regular o meio ambiente. Não é incrível pensar que o General Sherman já está crescendo há mais de 2.000 anos? Fato surpreendente sobre as decisões dos antigos persas. Nos tribunais da antiga Pérsia, o processo de tomada de decisões tinha uma reviravolta inesperada. Eles costumavam beber álcool antes de resolver questões importantes. Essa prática interessante surgiu da crença de que o álcool ajuda a revelar a verdade em cada pessoa. Ao relaxar as inibições, acreditavam que as discussões seriam mais livres, permitindo encontrar as melhores soluções para a gestão e a sociedade. Se a decisão parecia correta após o consumo de vinho ou outras bebidas alcoólicas, era considerada válida e digna de ser implementada. Esse método não convencional reflete uma abordagem cultural única à liderança, destacando a importância da honestidade e da intuição. Então, da próxima vez que você estiver pensando em grandes decisões, lembre-se de que esses antigos governantes confiavam no espírito de celebração em busca de clareza e não em reflexões sóbrias. É uma visão interessante de como diferentes sociedades enfrentam os desafios da liderança e da gestão. Prepare-se para se surpreender com os rótulos comestíveis nas frutas. Esses pequenos adesivos não servem apenas para controle de estoque, eles podem ser comidos. Feitos de materiais seguros para alimentos, os rótulos que você vê frequentemente em maçãs, laranjas e bananas foram criados pensando na sua saúde. Embora sejam feitos para ajudar a identificar a fruta e seu preço, muitos se perguntam se são prejudiciais se ingeridos. Felizmente, a resposta é não. Esses rótulos são feitos de materiais aprovados para contato com alimentos, o que significa que não fazem mal. No entanto, mastigá-los pode não ser muito agradável. Sempre é bom lavar as frutas antes de comer, e isso ajuda a remover resíduos. Então, da próxima vez que você quiser tirar esse rótulo, lembre-se de que pode comê-lo junto com suas frutas favoritas. Quem diria que comprar lanches saudáveis poderia incluir um fato interessante sobre rótulos comestíveis? Você sabia que em Kentucky é proibido pintar patinhos de azul ou de qualquer outra cor brilhante? Essa lei inusitada visa proteger os animais, garantindo que os filhotes, como os patinhos, recebam cuidado e respeito. Cores vibrantes podem enganar potenciais donos, que podem comprar esses patinhos achando que são apenas animais de estimação da moda. Na verdade, a pintura prejudica a saúde dos patinhos. Além disso, essas cores brilhantes costumam desbotar à medida que os patinhos crescem, tornando-os menos atraentes e, consequentemente, podendo ser ignorados.
A lei de Kentucky nos lembra da importância de cuidar dos animais de forma responsável. Portanto, se você ver um patinho, deixe-o ser belo em seu tom natural de amarelo ou marrom. Quantas outras leis estranhas existem pelo país? Você pode se surpreender. As expedições mudaram a história. O termo expedição geralmente traz à mente imagens de aventureiros corajosos, indo para o desconhecido, e uma das mais famosas dessas viagens é a expedição de Lewis e Clark no início dos anos 1800. Enviados pelo presidente Thomas Jefferson após a compra da Louisiana, essa ousada jornada tinha como objetivo explorar e mapear o território recém-adquirido, que ia do rio Mississippi ao Oceano Pacífico. Com milhares de milhas de extensão, Lewis e Clark enfrentaram muitas dificuldades, rios turbulentos, montanhas de difícil acesso e uma natureza selvagem desconhecida. Suas anotações detalhadas e mapas não apenas ampliaram o conhecimento geográfico da época, mas também abriram caminho para a expansão para o oeste. Esses exploradores estabeleceram conexões com tribos nativas americanas, aprenderam com suas experiências e documentaram novas espécies de plantas e animais. No final, sua jornada lançou as bases para futuras explorações, tornando-os heróis injustamente esquecidos da história americana. Prepare-se para um emocionante passeio de bicicleta em Boheira. Nesta encantadora cidade belga, você encontrará uma aventura em uma incrível ciclovia de 211 metros que atravessa um lago deslumbrante. Inaugurada em 2016, essa oportunidade única permite que os ciclistas pedalem sobre a água, criando uma sensação mágica ao deslizar pela superfície do lago. Imagine a emoção de sentir os respingos da água nos pneus, cercado por paisagens naturais deslumbrantes. A pista projetada para diversão e segurança é adequada para ciclistas de todas as idades e níveis de habilidade. Famílias costumam desfrutar de passeios tranquilos juntas, enquanto ciclistas mais ousados testam seus limites. Os visitantes falam entusiasticamente sobre essa atração única, tornando-a um destino imperdível na Bélgica. Enquanto você pedala pela pista, não se esqueça de prestar atenção à fauna local que habita o lago e seus arredores. Não importa se você é um ciclista experiente ou apenas está procurando uma nova maneira de aproveitar a natureza, a ciclovia de Boheira promete experiências inesquecíveis. Então pegue sua bicicleta e prepare-se para explorar essa mágica maravilha aquática. Por que Julia Louis-Dreyfus é uma lenda do Emmy? Julia Louis-Dreyfus fez história ao ganhar 6 prêmios Emmy de melhor atriz em comédia, o que destaca seu talento incrível e versatilidade. Essa atriz excepcional conquistou 5 dessas premiações consecutivamente, estabelecendo um recorde que demonstra seu domínio na comédia televisiva. Seus papéis em shows icônicos como Seinfeld e VIP não apenas entretiveram o público, mas também mudaram a cara da comédia moderna. Cada prêmio, Emmy simboliza não apenas sua habilidade individual, mas também uma história mais ampla sobre as mulheres na televisão, provando que elas podem criar performances poderosas que ressoam com os espectadores. Fãs e críticos destacam sua capacidade única de misturar humor com profundidade, tornando cada personagem inesquecível. Sua dedicação e disposição para assumir papéis variados garantem que ela continue sendo uma parte importante da indústria televisiva. Ao continuar quebrando barreiras e inspirando futuras gerações de atores, é impossível não se perguntar o que ela conquistará a seguir. Surpreendentemente, isso é verdade. Os bancos podem errar. Em 2005, o mundo financeiro foi abalado por um incidente em que um banco japonês vendeu acidentalmente ações da GCOM por $610 mil, um valor muito acima do esperado. Esse erro não apenas surpreendeu os investidores, mas também gerou debates sobre a confiabilidade das instituições financeiras. Erros como esse podem ocorrer por várias razões, como mal-entendidos ou falhas técnicas. Esse caso específico levou a uma revisão cuidadosa dos processos e práticas do banco. Após um erro tão grave, o banco teve que agir rapidamente para corrigir a situação, o que incluiu tentativas de recuperar as ações e lidar com investidores insatisfeitos. Os mercados financeiros podem ser imprevisíveis, e até os profissionais mais experientes não estão imunes a erros. Este incidente nos lembra da importância de estar atento nas transações financeiras. Que outras surpresas o mundo financeiro pode nos trazer? Você consegue imaginar que existem palmeiras de cera gigantes? O Vale de Cocora, na Colômbia, é um espetáculo impressionante, famoso por suas majestosas palmeiras de cera, que são a árvore nacional do país. Essas palmeiras atingem mais de 60 metros de altura
criando um contorno surreal contra as verdes montanhas dos Andes. Ao caminhar pelo Vale de Cocora, você encontrará uma rede de trilhas que atravessam florestas nebulosas e plantações de café, revelando vistas panorâmicas deslumbrantes que vão te deixar maravilhado. Cada passo revela uma parte única dessa paisagem incrível, onde as palmeiras gigantes balançam suavemente ao vento, e o ar é preenchido com o aroma intenso dos grãos de café. Os visitantes vêm aqui não apenas pela beleza, mas também pela diversidade da vida selvagem, incluindo colibris vibrantes e macacos brincalhões de cera. Portanto, seja você um amante de aventuras ou da natureza, o Vale de Cocora oferece experiências inesquecíveis que mostram a verdadeira beleza da Colômbia. Difícil de acreditar, mas alguns não sentem dor. A insensibilidade congênita à dor, ICD, é uma condição surpreendente, mas preocupante, que afeta um pequeno número de pessoas. Imagine viver sem dor, sem contusões, sem dor de dente, nem mesmo queimaduras de café quente. Embora isso possa parecer um sonho, pode trazer sérios perigos. Pessoas com ICD frequentemente não percebem quando se machucam, o que significa que podem não cuidar de cortes, hematomas ou até lesões mais graves, colocando sua saúde em risco. Por exemplo, uma criança com essa condição pode brincar de forma excessiva, sem saber quando parar, o que pode causar danos significativos. Profissionais de saúde ressaltam a importância de exames regulares para pessoas com ICD, pois elas precisam monitorar cuidadosamente seus corpos em busca de lesões. Pesquisas sobre essa condição ajudam os cientistas a entender os mecanismos da dor e podem, eventualmente, levar a novos tratamentos para síndromes de dor. Não é interessante como o corpo funciona, mesmo quando parece uma superpotência? Você sabia que o café já foi mal visto? Essa bebida popular passou por mudanças incríveis na forma como é percebida pela sociedade. Historicamente, o café nem sempre foi a bebida favorita que conhecemos hoje. Em algumas culturas, ele era associado a comportamentos rebeldes ou caóticos, o que resultou em restrições severas e até proibições. As pessoas acreditavam que o café poderia causar desordem ou distração, especialmente na Europa do século XVI, onde as cafeterias surgiam como cogumelos, tornando-se centros de debates e discussões. Com o tempo, a percepção do café começou a mudar. No século XVIII, ele se tornou mais aceitável e popular, transformando-se em um símbolo cultural apreciado por pessoas em todo o mundo. Hoje, o café é celebrado não apenas por seu sabor intenso e cafeína revigorante, mas também pelas conexões sociais que cria em cafés e lares. Essa trajetória de desconfiança a ritual cotidiano ilustra como as visões sociais podem mudar ao longo do tempo. Não é incrível como algo tão simples como uma bebida pode refletir os valores culturais em transformação? Por que o Anomalocaris desperta interesse hoje? Esse incrível predador viveu há cerca de 500 milhões de anos no período Cambriano e é frequentemente visto como uma maravilha da evolução. Imagine uma criatura que parece uma estranha mistura de camarão e lula. O Anomalocaris tinha impressionantes apêndices em forma de garras que usava para capturar suas presas, mostrando sua eficácia como caçador. Sua boca redonda era equipada com dentes perfeitos para rasgar animais marinhos que nadavam nos mares antigos. É realmente surpreendente como essa criatura teve um grande impacto no ecossistema de sua época, sendo um dos principais predadores. O Anomalocaris podia crescer até 3 pés de comprimento, o que o tornava um gigante entre seus contemporâneos. Embora tenha desaparecido há muito tempo, suas características únicas e seu papel na explosão cambriana continuam a fascinar paleontólogos e entusiastas. O que o Anomalocaris pode nos ensinar sobre sobrevivência e adaptação? Dirigir por estradas alagadas pode parecer inofensivo, mas na verdade é muito perigoso. Mesmo alguns centímetros de água em movimento podem arrastar um carro, tornando essa decisão uma ameaça à vida. Todo ano, uma parte significativa das mortes por enchentes ocorre porque as pessoas subestimam a força da água. Por exemplo, apenas 6 polegadas de água rápida podem derrubar um adulto, e um pé pode levar a maioria dos carros. Muitos motoristas acreditam erroneamente que seus veículos conseguem enfrentar águas mais profundas, mas a força da correnteza pode facilmente superar a aderência dos pneus e arrastar os carros. Além disso, obstáculos ocultos como árvores e detritos podem representar riscos adicionais. É importante ter cautela ao se deparar com áreas alagadas e sempre procurar um lugar mais alto, em vez de tentar atravessar a água. Se você tiver dúvidas, é melhor dar a volta. Essa é a opção mais segura.
Portanto, da próxima vez que você encontrar estradas alagadas, lembre-se, a segurança deve sempre vir em primeiro lugar. Você sabia que Mary Sawyer tinha uma ovelhinha famosa? Esta encantadora história começou no final da década de 1860 em Boston, onde Mary, de 11 anos, se tornou conhecida por sua ligação especial com uma pequena ovelha chamada, claro, Ovelhinha Mary. Este adorável animal não era apenas um animal de estimação. Ela adorava seguir Mary por toda parte, até mesmo na escola. Imagine entrar na sala de aula com uma ovelhinha fofinha ao seu lado. Mary não só aproveitava a companhia de sua ovelhinha, mas também encontrou uma maneira de ajudar sua comunidade. Para arrecadar dinheiro para uma velha igreja em seu bairro, ela vendia a lã de sua amada ovelha. Essa iniciativa mostrou um espírito e uma criatividade incríveis para alguém tão jovem. A história de Mary não terminou com seus dias de escola. Ela inspirou a famosa canção infantil Mary Tinha uma Ovelhinha. Esta maravilhosa história nos lembra como pequenos atos de bondade podem criar memórias inesquecíveis e até impactar nossas comunidades. Você consegue se lembrar de um momento em que um animal de estimação trouxe alegria ou ajudou em um projeto criativo? O Univac, desenvolvido no início da década de 1950, é considerado o primeiro computador comercial do mundo. Criado por John Presper Eckert e John Mauchly, ele foi projetado para processar grandes volumes de dados para empresas e instituições governamentais. Imagine uma máquina que ocupa uma sala inteira. O Univac não era apenas uma novidade científica, era uma ferramenta revolucionária, capaz de realizar cálculos complexos mais rapidamente do que nunca. Com sua fita magnética para armazenamento de dados e a capacidade de ler informações de cartões perfurados, ele mudou a forma como processamos e analisamos dados. O primeiro Univac Ixi foi vendido ao escritório do censo dos EIA, que o utilizou para processar os dados do censo de 1950. Essa máquina abriu caminho para os computadores modernos, tornando-se um marco na tecnologia. Seu legado continua a influenciar a computação atual, lembrando-nos de que o que começou como uma enorme máquina ocupando uma sala inteira, se transformou em dispositivos poderosos e portáteis, dos quais não conseguimos viver sem. O que você acha que mudará nos computadores no futuro? Acredite ou não, as borboletas migram através das gerações. As borboletas monarca fazem uma das jornadas mais incríveis do mundo natural, viajando até 4.000 quilômetros da América do Norte até o centro do México. O que torna essa migração realmente surpreendente é que nenhuma borboleta completa toda a jornada. Em vez disso, leva de 3 a 4 gerações desses insetos deslumbrantes para terminar o que seus ancestrais começaram. A última geração, carinhosamente conhecida como a geração Metusalém, é excepcional. Ela pode viver até 8 meses, significativamente mais do que a vida típica de apenas algumas semanas. Essa vida mais longa permite que elas naveguem corajosamente de volta para o norte. Cientistas estão estudando incansavelmente como essas borboletas encontram o caminho usando uma combinação do Sol, do campo magnético da Terra e algo chamado memória genética. Historicamente, culturas mesoamericanas antigas acreditavam que as monarcas eram as almas retornando de ancestrais, especialmente durante o Dia dos Mortos. Com as mudanças climáticas representando uma ameaça severa aos seus habitats, as borboletas monarca são mais do que um símbolo de beleza. Elas são indicadores cruciais da saúde e resiliência ecológicas. A notável história de migração delas é um revezamento de vida, memória e sobrevivência. Acredite ou não, os bumerangues modernos inspiram engenheiros. Esses dispositivos incríveis que eram usados pelos aborígenes da Austrália para caça, hoje são populares como brinquedos e equipamentos esportivos. Sua forma aerodinâmica única permite que voem elegantemente pelo ar e voltem para quem os lança, se usados corretamente. Esse voo impressionante chamou a atenção de engenheiros e cientistas que estudam bumerangues para entender os princípios da aerodinâmica. Por exemplo, na aviação, o design do bumerangue influenciou a forma das asas dos aviões, melhorando a sustentação e a eficiência do combustível. Da mesma forma, o conhecimento adquirido da dinâmica dos bumerangues foi aplicado na robótica, ajudando a criar drones que se orientam melhor no céu. É incrível como algo que surgiu de um ofício antigo continua a moldar a tecnologia moderna. Na próxima vez que você lançar um bumerangue, pense em como esse simples brinquedo conecta nosso passado e futuro, unindo habilidades tradicionais com ciência avançada. Não é surpreendente como um objeto lúdico pode ter um impacto tão profundo?
O desenvolvimento regional é fundamental para entender como as espécies se adaptam e sobrevivem em seus ambientes. Um exemplo claro é o Bidoreptil kunov, um lagarto único que mostra o progresso evolutivo em seu habitat. Quando ocorrem mudanças climáticas, geográficas ou de competição com outras espécies em certas regiões, animais como o Bidoreptil kunov passam por adaptações que os ajudam a sobreviver e se reproduzir. Outro caso interessante é o meramás, que ilustra como a pressão evolutiva pode resultar em características únicas adaptadas às condições locais. Estudar essas espécies não só aprofunda nossa compreensão da evolução, mas também destaca a importância de preservar os ecossistemas regionais. Ao proteger esses ambientes, garantimos que espécies como o Bidoreptil kunov e o meramas possam continuar sua incrível jornada evolutiva, lembrando-nos do frágil equilíbrio entre a natureza e o desenvolvimento. Acredite ou não, o personagem tem mais de 9.000 anos. Essa descoberta incrível, relacionada a achados arqueológicos na Finlândia, não é apenas uma relíquia do passado. Ela simboliza uma profunda conexão com a história humana. Conhecido como Pohjombirich, esse antigo personagem desempenhou um papel importante como figura antisséptica, mostrando a inventividade humana primitiva no uso da natureza para a cura. Arqueólogos encontraram fragmentos de Pohjombirich, revelando como nossos ancestrais usavam suas propriedades para combater infecções muito antes do surgimento da medicina moderna. A importância desse personagem destaca como as pessoas, ao longo dos séculos, buscaram maneiras de proteger sua saúde, recorrendo à natureza. Ao estudar a origem de Pohjombirich, aprendemos não apenas sobre sua aplicação prática, mas também sobre as culturas que o veneravam. É um lembrete vívido de que os conhecimentos antigos muitas vezes serviram de base para as práticas modernas que às vezes tomamos como garantidas. O que mais a arqueologia pode revelar sobre a notável engenhosidade de nossos antepassados? Você sabia que a patente do hidrante foi perdida? Em 1836, um grande incêndio no escritório de patentes de Washington fez com que a patente do hidrante, pertencente a Frederick Graff Sr., fosse perdida. Graff foi o engenheiro-chefe do abastecimento de água da Filadélfia no início dos anos 1800 e teve um papel importante na melhoria do sistema de água da cidade. O hidrante foi uma invenção revolucionária que tornou a luta contra incêndios mais eficiente, permitindo acesso rápido à água. Sem essa patente, a contribuição de Graff para a segurança contra incêndios teria dificuldade em ser reconhecida. Imagine como seria a luta contra incêndios hoje sem essas inovações iniciais. Embora a patente original tenha sido perdida, a ideia do hidrante inspirou desenvolvimentos posteriores que se tornaram essenciais nas estratégias modernas de combate a incêndios. Graças a Graff e a outros que lutaram por um melhor acesso à água, nossas cidades são muito mais seguras hoje. O que é surpreendente sobre a comunicação com alienígenas? Muitos cientistas acreditam que formas de vida inteligentes podem se comunicar de maneiras que nem conseguimos imaginar. Enquanto sintonizamos sinais de rádio e procuramos padrões familiares, essas civilizações avançadas podem usar métodos que vão além da nossa compreensão. Por exemplo, eles podem empregar a comunicação quântica, uma técnica que permite transmitir informações instantaneamente por grandes distâncias, utilizando princípios da física quântica. Isso significa que seus sinais podem passar por nós despercebidos, simplesmente porque não temos a tecnologia para reconhecê-los. Imagine um mundo onde seres de outro planeta nos enviam mensagens usando métodos que parecem mais ficção científica do que realidade. Se eles existem, o que gostariam de dizer? Poderiam compartilhar conhecimentos, histórias ou avisos. O universo é vasto e misterioso, e as possibilidades de comunicação podem ser ainda mais surpreendentes do que imaginamos. É verdade que 1 em cada 6 pessoas suborna a polícia? Esse número chocante revela um sério problema global relacionado à corrupção. Todo ano, cerca de 1 em cada 6 indivíduos oferece subornos a policiais, o que demonstra uma grande desconfiança nas instituições de segurança. Esse problema ocorre em diversos países, onde as pessoas sentem a necessidade de oferecer dinheiro ou presentes para receber um tratamento justo ou evitar punições. Essas práticas minam o sistema de justiça e aumentam a desigualdade, pois aqueles com menos recursos são os que mais sofrem. As razões para esse comportamento podem variar, desde os baixos salários dos policiais até normas culturais que aceitam a corrupção.
Combater esse problema exige transparência, responsabilidade e educação pública para construir confiança entre as comunidades e as forças de segurança. Ao abordar os fatores que alimentam a corrupção, os países podem buscar um sistema mais justo, onde a justiça é alcançada sem a necessidade de subornos. Como as sociedades podem enfrentar esse desafio complexo e promover uma cultura de honestidade? E se eu te disser que os alienígenas já causaram paranoia? Nos anos 1950, quando as observações de OVNIs estavam em alta e o interesse pela exploração espacial crescia, havia uma lei estranha que permitia aos governos isolarem pessoas que tiveram contato com alienígenas. Essa lei surgiu devido ao medo generalizado de que encontros com alienígenas poderiam ameaçar a segurança nacional e pública. As pessoas estavam fascinadas pela ideia de pequenos homens verdes, e a possibilidade real de alienígenas visitando a Terra gerou muitas teorias da conspiração e histeria na mídia. Os governos sentiam a necessidade de se preparar para qualquer evento estranho, o que levou a essa decisão incomum. Para muitos, a crença em vida alienígena não era apenas ficção científica, era uma possibilidade real, e a paranoia que isso causou influenciou a política e a opinião pública por muitos anos. Imagine viver em uma época em que seu vizinho poderia ser isolado por ter encontrado um alienígena. Que loucura, não? É verdade que o Lago Abraham é um paraíso de inverno? Este lugar encantador em Alberta, Canadá, revela um fenômeno natural impressionante quando o inverno cobre a região. Com a queda das temperaturas, o lago congela, criando uma superfície de gelo deslumbrante. O que torna essa visão realmente fascinante são as milhares de pequenas bolhas de gás metano presas sob o gelo. Essas bolhas, formadas pela decomposição de material orgânico abaixo da superfície, escapam para a água e ficam aprisionadas quando o lago congela. Isso resulta em padrões hipnotizantes de gelo flutuante ou orbes fantasmagóricos que decoram o lago, conferindo-lhe um charme sobrenatural. A beleza surreal atrai aventureiros e fotógrafos de longe, todos ansiosos para capturar esse espetáculo único. No entanto, é importante lembrar que essas bolhas de metano representam mais do que uma visão impressionante. Elas desempenham um papel importante no ecossistema. O metano, um subproduto natural da decomposição, contribui para a vida e ecologia ocultas do lago. Se você estiver em Alberta durante os meses mais frios, não perca a chance de explorar o Lago Abraham. Ver essa visão espetacular é uma experiência que você não vai esquecer. Você sabia que as alpacas não são animais selvagens? Esses seres encantadores são totalmente domesticados e têm uma história interessante. As alpacas descendem dos guanacos selvagens que vivem nos Andes e foram domesticadas pela primeira vez há milênios pelos antigos incas. Hoje, elas são principalmente criadas por causa de sua lã luxuosa, que é incrivelmente macia e quente. Esse material de alta qualidade é valorizado na indústria têxtil e é frequentemente usado para fazer suéteres, cobertores e outras roupas. As alpacas também são animais amigáveis e sociáveis, conhecidas por seu temperamento suave e curiosidade. Ao contrário das lhamas, seus parentes mais conhecidos, as alpacas são menores e têm uma estrutura mais elegante. Se você tiver a oportunidade de visitar uma fazenda de alpacas, provavelmente ficará encantado com seu comportamento brincalhão e o som relaxante de seu suave zumbido. Não é interessante como esses adoráveis animais desempenham um papel tão importante no nosso mundo da moda? Você sabia que pode fazer seus ouvidos rufarem? Algumas pessoas têm uma habilidade incrível de contrair voluntariamente um músculo chamado estapédio, que fica no ouvido médio. Esse pequeno músculo desempenha um papel importante na proteção do ouvido contra sons altos, tornando o tímpano mais rígido. O mais impressionante é que algumas pessoas conseguem tensionar esse músculo conscientemente, criando um som baixo e ruidoso que só elas conseguem ouvir. Esse fenômeno é frequentemente descrito como um tipo de estalo nos ouvidos, ou um som interno diferente do que a maioria de nós escuta. Cientistas acreditam que esse controle voluntário sobre o músculo estapédio pode estar relacionado a uma sensibilidade aumentada aos sinais do corpo, ou até mesmo a uma conexão neural única. Não é interessante pensar que, enquanto a maioria de nós ouve sons do exterior, alguns podem criar seu próprio som único dentro da cabeça? Que outras habilidades incomuns as pessoas podem ter? Um fato incrível sobre o lago do vulcão Irazu. Localizado no coração da Costa Rica, o vulcão Irazu oferece mais do que vistas deslumbrantes. Ele abriga um lago verde impressionante que fascina a imaginação. Mas não se engane, esse lago não é um corpo d'água comum.
Sua cor verde vibrante se deve à sua composição química única, principalmente a alta acidez resultante da atividade vulcânica na região. Imagine estar na borda da cratera, sentindo uma brisa fresca enquanto admira aquela água verde brilhante. A acidez vem de minerais ácidos, como o enxofre, que se dissolvem no lago, tornando-o inóspito para a maioria das formas de vida que você esperaria encontrar em um lago típico. No entanto, esse contraste marcante entre a vegetação exuberante ao redor do vulcão e o lago vibrante e alienígena cria um charme sobrenatural que atrai aventureiros e amantes da natureza. O vulcão Irazu não é apenas uma maravilha geológica, é um lembrete do poder e da imprevisibilidade da natureza, mostrando como algo que parece belo pode surgir de processos tão intensos sob nossos pés. Visitar essa cratera oferece uma visão das forças ardentes que moldam nosso planeta. Difícil de acreditar, mas as declarações de guerra mudaram em 1942. Os Estados Unidos fizeram sua última declaração oficial de guerra contra a Hungria, Bulgária e Romênia durante a Segunda Guerra Mundial. Essa declaração, feita em 5 de junho de 1942, foi um marco na história dos EUAR, pois marcou o fim das declarações tradicionais de guerra. Em vez de declarar guerras oficialmente no futuro, os poderes militares se tornaram a nova norma. Essa mudança permitiu ao governo dos EUA responder mais rapidamente a ações militares, sem o longo processo de uma declaração oficial. Basicamente, o Congresso deu ao presidente mais flexibilidade para reagir rapidamente a crises. Embora os EUA tenham participado de muitos conflitos desde 1942, incluindo guerras na Coreia, Vietnã e Iraque, o Congresso raramente fez declarações oficiais de guerra. Essa mudança reflete a abordagem moderna da guerra e destaca como os conflitos globais evoluíram ao longo do tempo. Por que os tubarões com brânquias demoram tanto para gerar filhotes? Esses seres incríveis têm um período de gestação impressionante, que pode variar de 3,5 a 7 anos. Esse é um dos períodos mais longos entre os vertebrados, e essa espera parece ser uma adaptação para sobreviver em condições difíceis do oceano. Os tubarões com brânquias, que costumam viver em grandes profundidades, enfrentam um ambiente onde a comida pode ser escassa e as condições severas. Ao aumentar o tempo de gestação, as fêmeas conseguem dar à luz filhotes mais saudáveis, quando as condições se tornam mais favoráveis. Essa estratégia não só aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes, mas também reflete o complexo equilíbrio da vida no oceano. Imagine carregar um bebê por vários anos antes de finalmente dar à luz. Esse longo período de gestação mostra como a vida se adapta ao ambiente ao longo de milhões de anos. Ao continuar a explorar e estudar esses tubarões antigos, podemos entender melhor suas adaptações reprodutivas únicas e a incrível diversidade da vida subaquática. Um fato interessante sobre as lontras: embora elas sejam frequentemente vistas nadando, as lontras não são tão boas na água quanto se imagina. Esses mamíferos brincalhões preferem passear em terra firme sempre que podem. As lontras têm membros fortes e patas palmadas, o que as torna bastante ágeis no solo, permitindo que procurem comida, brinquem e interajam com seus filhotes. Embora gostem de se divertir na água, na verdade, elas usam suas habilidades de natação apenas quando necessário. Na verdade, as lontras passam bastante tempo tomando sol em pedras ou brincando umas com as outras, em vez de nadar em rios e lagos. Elas são ótimas em pegar peixes e pequenos animais quando decidem entrar na água, mas sua natureza curiosa e sociável as leva frequentemente a explorar e brincar em terra. Não é surpreendente descobrir que esses animais aquáticos preferem a terra mais do que pensávamos. Você sabia que as mariposas bebem lágrimas de animais? Esse comportamento surpreendente é chamado de lacrifagia e acontece mais frequentemente do que você imagina. Algumas espécies de mariposas, como a interessante mariposa tonga, são atraídas pelos sais presentes nas lágrimas dos mamíferos. Essas pequenas criaturas desenvolveram uma maneira única de complementar sua dieta, obtendo nutrientes importantes das lágrimas que bebem. Você pode imaginar essas mariposas voando no seu jardim, mas esse hábito de beber lágrimas geralmente ocorre na natureza, onde elas encontram amigos desavisados, como cães, gatos e até mamíferos maiores. Pode parecer estranho, mas ao beber lágrimas, as mariposas não só se hidratam, mas também obtêm minerais essenciais. Felizmente, esse comportamento não prejudica os animais. É mais um lanche curioso para as mariposas. Os cientistas estão interessados em saber por que esses insetos evoluíram para buscar essa fonte de alimento tão incomum.
Então, da próxima vez que você ver uma mariposa, lembre-se de que ela pode estar em uma missão em busca de lágrimas salgadas. A natureza não é cheia de surpresas. Uganda tem uma população surpreendentemente jovem. Quase metade dos cidadãos, 48%, tem menos de 15 anos. Esse fato faz de Uganda um dos países mais jovens do mundo. As altas taxas de natalidade contribuem significativamente para essa demografia juvenil, criando desafios e oportunidades para o país. Por um lado, Uganda enfrenta grandes necessidades em educação e saúde, já que escolas e instituições de saúde precisam lidar com o rápido crescimento da juventude. Por exemplo, garantir uma educação de qualidade e programas de capacitação é essencial para que os jovens ugandenses consigam empregos e contribuam positivamente para suas comunidades. Por outro lado, essa juventude vibrante pode impulsionar inovações e crescimento econômico, pois mentes jovens frequentemente trazem novas ideias e perspectivas. A população jovem pode se tornar um poderoso ativo se o país investir em sua educação e bem-estar. Com o apoio certo, Uganda pode transformar seus jovens cidadãos em pessoas qualificadas e confiantes, prontas para conquistar o mundo. Por que o cachorro selvagem africano caça com tanto sucesso? Esses animais incríveis são considerados um dos predadores mais eficazes da natureza. Com uma impressionante taxa de sucesso de 80% na caça, os cachorros selvagens africanos superam até mesmo predadores conhecidos, como os guepardos. Mas como eles conseguem isso? O segredo está no trabalho em equipe e na resistência. Ao contrário dos predadores solitários, esses cães caçam em grupos, desenvolvendo estratégias para alcançar suas presas. Normalmente, eles caçam antílopes de tamanho médio, como os impalas, usando esforços coordenados para cercá-los e exauri-los. Alternando na perseguição, os cães economizam energia, permitindo que continuem a caça. Essa estrutura social não só os ajuda a obter comida de forma mais eficiente, mas também fortalece os laços dentro do grupo. O resultado? Um jantar para a matilha e uma demonstração das incríveis estratégias da natureza. É impressionante ver como o trabalho em equipe pode levar a um sucesso tão extraordinário na caça, tornando o cachorro selvagem africano uma maravilha única do mundo animal. Vamos revelar a verdade sobre os faróis solares na Arábia Saudita. No coração do deserto de Al-Nufud, o governo da Arábia Saudita apresentou uma solução inovadora para ajudar os viajantes a encontrar fontes de água: faróis a laser solares. Esses faróis de alta tecnologia podem brilhar intensamente a até 6 milhas de distância, tornando-se visíveis mesmo de longe, o que é crucial em uma área tão vasta e árida. A instalação de mais de 108 dessas torres faz parte de uma iniciativa maior para aumentar a segurança dos que viajam pelo deserto. Este projeto não apenas orienta os viajantes sedentos em direção a recursos vitais, mas também destaca o compromisso da Arábia Saudita com tecnologias modernas e energia sustentável. Quando o sol brilha, esses faróis solares iluminam o caminho, combinando tecnologia avançada com a antiga tarefa de navegação em um deserto vasto e muitas vezes implacável. Que combinação fascinante de inovação e sobrevivência! Poucos sabem, mas o Q perolado tem significado. Esse espaço interessante entre o polegar e o indicador, conhecido como Q perolado, não é apenas um termo da moda. Ele desempenha um papel importante na forma como seguramos as coisas e até influencia nossa caligrafia. Quando você segura uma caneta, essa pequena área ajuda a controlar os movimentos, garantindo traços suaves e precisos. Curiosamente, ela não só ajuda na escrita, mas também adiciona um elemento decorativo à caligrafia, destacando o estilo pessoal. Diferentes estilos de escrita frequentemente enfatizam essa pegada única, tornando a caligrafia de cada pessoa inconfundível. Isso significa que a maneira como você segura a caneta afeta seu estilo único e pode até impactar a legibilidade da sua escrita. Na próxima vez que você pegar uma caneta, pense no seu cooperolado e em como ele molda as palavras que você escreve. Você já se perguntou como isso influencia sua pegada? E se eu disser que o dedo de Jack Daniels levou a uma tragédia? O homem por trás da famosa marca de uísque teve um destino curioso que surpreende. Jack Daniel, um empreendedor cheio de energia, machucou o dedo ao bater em um cofre por causa da frustração. Esse pequeno incidente parece insignificante, não é? Mas, em vez de procurar ajuda médica, ele simplesmente ignorou a lesão, o que resultou em uma infecção grave. Infelizmente, as complicações dessa lesão, negligenciada, acabaram levando à sua morte prematura. Essa é uma lembrança chocante
de como algo tão pequeno, como um dedo machucado, pode ter consequências sérias. Essa história incomum reflete não apenas a vida de Jack Daniel, mas também serve como um aviso sobre a importância de ouvir o nosso corpo. Você acreditaria que um uísque lendário está ligado a um destino tão estranho? Vamos revelar a verdade sobre o sapo peludo. Esse ser incrível, conhecido como Trichobatrachus robustus, possui adaptações realmente únicas. Durante a época de reprodução, os machos dessa espécie desenvolvem estruturas semelhantes a pelos nas laterais e nas coxas. Essas fibras, cheias de vasos sanguíneos, não só são impressionantes, mas também ajudam os machos a absorver oxigênio extra, enquanto cuidam de seus ovos debaixo d'água. E tem mais. O sapo peludo tem um mecanismo de defesa curioso. Ele pode quebrar seus dedos para formar garras afiadas que perfuram sua própria pele. Essa habilidade surpreendente afasta predadores e mostra até onde a natureza vai para sobreviver. Com suas características estranhas e comportamento intrigante, o sapo peludo se destaca como um dos anfíbios mais incomuns do nosso planeta. Você já encontrou um animal tão peculiar na natureza? Você sabia que as cobras usam presas ocos para injetar veneno? Essas répteis incríveis desenvolveram uma maneira única e mortal de entregar veneno, que pode paralisar a presa ou proteger-se de ameaças. Suas presas não são apenas dentes afiados, elas são ocos e estão diretamente ligadas às glândulas venenosas na cabeça. Quando a cobra morde, a contração dos músculos empurra o veneno das glândulas através dessas presas, injetando-o no alvo. Esse mecanismo preciso permite que as cobras controlem a quantidade de veneno que liberam, seja para dominar a presa ou afastar um inimigo. Diferentes espécies de cobras desenvolveram venenos variados. Alguns são para paralisia, outros para digestão, utilizando seus coquetéis únicos de toxinas. Essa adaptação torna as cobras não apenas predadores impressionantes, mas também participantes complexos de seus ecossistemas. Que ideia incrível da natureza para garantir a sobrevivência e eficácia. Difícil de acreditar, mas o dentista que inventou a cadeira elétrica. No final do século XIX, um dentista de Nova York, Alfred Porter Southwick, queria criar um meio mais humano para execuções. Frustrado com métodos dolorosos, como enforcamento e câmara de gás, Southwick focou na eletricidade como uma alternativa mais segura. Ele desenvolveu a cadeira elétrica para reduzir o sofrimento dos condenados. O protótipo de Southwick foi usado pela primeira vez em 1890, marcando um passo importante na pena de morte. O dispositivo funcionava aplicando uma poderosa descarga elétrica, tirando a vida do condenado rapidamente. A opinião pública sobre essa abordagem era mista. Alguns viam como uma inovação, enquanto outros criticavam como mais uma forma de crueldade. Apesar das controvérsias, a invenção de Southwick teve um papel importante na evolução dos métodos de execução, gerando debates sobre justiça, moralidade e humanidade no sistema legal. Você consegue imaginar como um dentista se envolveu em uma invenção tão radical? Notícia incrível! O asteroide 12.000 Wellston 18 Tom Hanks é uma homenagem ao impacto que o ator querido teve no cinema e na cultura. Descoberto em 1999, essa rocha espacial não é apenas uma honra única para Hanks, mas também um interessante cruzamento entre ciência e cultura pop. Os asteroides geralmente recebem nomes de figuras históricas, cientistas e outras pessoas influentes, tornando esse nome especialmente agradável. Hanks, conhecido por filmes icônicos como Forrest Gump e O Resgate do Soldado Ryan, é admirado em todo o mundo por seu carisma e personagens relacionáveis. Ao nomear um asteroide em sua homenagem, a União Astronômica Internacional reconheceu sua contribuição que vai além do entretenimento. Eles destacam como ele inspira bondade e compaixão. Assim, enquanto o 12.818 Tom Hanks flutua no espaço, ele nos lembra de como a arte e o cosmos podem se encontrar de forma maravilhosa. Imagine ver uma pequena rocha lá em cima, representando um dos nossos atores favoritos. O que realmente impulsiona as inovações na memória de computador? No início da era da computação, pequenos anéis magnéticos, conhecidos como núcleos de ferrite, desempenhavam um papel fundamental no armazenamento de dados. Esses anéis em forma de rosquinha usavam magnetismo para guardar informações. Imagine fios entrelaçados por esses pequenos núcleos, cada um capaz de armazenar dados enquanto o campo magnético existisse.
Essa construção inteligente permitiu que os computadores mantivessem informações sem precisar de energia constante, tornando-os incrivelmente eficientes para a época. Embora as tecnologias modernas tenham avançado muito em relação aos núcleos de ferrite, entender seu papel nos ajuda a valorizar o quanto progredimos no mundo da computação. Hoje, dependemos de modernos SSDs e armazenamento em nuvem, mas tudo começou com esses simples, mas eficazes anéis magnéticos. Não é incrível como as inovações se baseiam no passado? E se eu disser que o chocolate pode seduzir os trabalhadores? Um estudo surpreendente de 2004 mostrou que mais de 70% dos trabalhadores de escritório estariam dispostos a trocar suas senhas de computador por um chocolate. Essa estatística impressionante destaca o quanto somos atraídos pelo doce, mesmo quando se trata de riscos à segurança. Podemos nos perguntar por que alguém estaria tão disposto a entregar algo importante. A verdade é que o chocolate não é apenas um doce. Ele ativa os centros de prazer no cérebro, liberando substâncias químicas que nos fazem sentir bem. Essa atração por guloseimas pode levar as pessoas a tomar decisões irracionais, especialmente em ambientes de trabalho estressantes. Essas descobertas nos lembram o quão profundamente enraizado está nosso amor pelo doce e levantam questões importantes sobre a saúde no trabalho. Como as empresas podem criar um equilíbrio mais saudável em relação aos seus funcionários? Você sabia que John Quincy Adams arriscou sua visão? Em 1791, enquanto era diplomata dos West na Europa, ele tomou uma decisão arriscada durante um eclipse solar. Fascinado por esse fenômeno celestial, ele olhou diretamente para o Sol sem proteção. Esse ato curioso resultou em uma cegueira parcial, servindo como um lembrete claro dos perigos de observar um eclipse sem a devida proteção ocular. Hoje, os amantes da astronomia enfatizam a importância de medidas de segurança, como óculos especiais para eclipses ou filtros solares, que bloqueiam raios prejudiciais e permitem uma observação segura. A experiência de Adams é uma lição histórica que mostra como a curiosidade pode levar a consequências inesperadas. Imagine um futuro onde priorizamos a observação segura. Portanto, da próxima vez que você admirar um eclipse solar, lembre-se de Adams e proteja seus olhos. É verdade que os selos verdes mudaram para sempre as compras. No final dos anos 1800, a empresa SNH apresentou uma ideia interessante, conhecida como selos verdes. Esses selos coloridos não eram apenas pedaços de papel. Eles se tornaram um jogo para os consumidores. Ao comprar produtos em lojas participantes, você ganhava selos verdes que podia colecionar e depois trocar por diversos itens para casa. Essa prática transformou as compras comuns em uma emocionante caça ao tesouro, onde os clientes aguardavam ansiosamente quantos selos haviam coletado e quais prêmios os esperavam. Famílias se reuniam para olhar catálogos especiais com produtos disponíveis para troca. A expectativa e a satisfação de trocar selos por coisas valiosas tornaram as compras mais divertidas. Essa novidade não só aumentou o fluxo de clientes nas lojas, mas também criou um senso de comunidade entre os consumidores. Imagine caçar esses selos verdes toda semana. Não soa como uma experiência divertida de ir às compras. Você consegue adivinhar o que realmente move nossos antigos calendários? Arqueólogos em Göbekli Tepe, na Turquia, descobriram recentemente o calendário mais antigo do mundo, com quase 13 mil anos. Essa descoberta revolucionária inclui elaboradas esculturas em enormes colunas de pedra, que mostram um avançado calendário solar lunar. Especialistas acreditam que esse calendário antigo era usado não apenas para marcar o tempo, mas também para observar eventos celestiais, como a passagem de um cometa que ocorreu por volta de 10.850 a.C. Imagine como os primeiros habitantes de Göbekli Tepe olhavam para o céu, fazendo conexões entre as estrelas e seu cotidiano. Essa descoberta ilumina como nossos antepassados compreendiam seu mundo e marcavam a passagem do tempo, abrindo caminho para os calendários que usamos hoje. O que mais pode estar escondido nas pedras antigas, aguardando para ser descoberto? Acredite ou não, o abacate pausa seu crescimento. Essa fruta incrível não amadurece na árvore devido a um mecanismo biológico único. O abacate possui um processo especial que retarda seu amadurecimento, permitindo que permaneça na árvore sem cair muito cedo. Esse mecanismo é uma forma da natureza garantir que amadureçam no momento certo, geralmente após serem colhidos.
Se os abacates amadurecessem enquanto ainda estivessem na árvore, poderiam cair e estragar antes da colheita. Após a colheita, essas frutas continuam seu caminho para o amadurecimento, muitas vezes se tornando cremosas e deliciosas em poucos dias. Então, da próxima vez que você cortar um abacate, lembre-se de que sua incrível capacidade de pausar e esperar o torna uma parte única do mundo culinário da natureza. Não é incrível como a evolução desenvolveu estratégias tão inteligentes para a sobrevivência? Você sabia da história secreta da Coca-Cola e da Pepsi? Em 2006, um funcionário da Coca-Cola fez manchetes ao tentar vender segredos confidenciais da empresa para a concorrente Pepsi. Esse escândalo poderia ter gerado uma rivalidade intensa, mas a Pepsi escolheu um caminho diferente. Em vez de usar a informação a seu favor, a Pepsi imediatamente informou a Coca-Cola sobre o ocorrido. Essa atitude inesperada de honestidade destaca como a ética corporativa pode se manifestar mesmo em um mundo de negócios tão competitivo. A história se tornou uma lição fascinante sobre honestidade e profissionalismo, mostrando que até mesmo concorrentes ferozes podem seguir um código de ética. Ambas as empresas levaram a situação muito a sério e a Coca-Cola resolveu o problema internamente. Esse incidente nos lembra da importância da ética nos negócios, fazendo muitos refletirem sobre como escândalos corporativos serão tratados no futuro. É difícil de acreditar, mas o sono é realmente importante para o nosso cérebro. Em nossas vidas corridas, muitas vezes o sono fica em segundo plano, mas ele é essencial. Durante o sono, especialmente na fase REM, nosso cérebro trabalha ativamente, processando e organizando as informações que coletamos ao longo do dia. Essa fase importante do sono ajuda a fortalecer a memória e a melhorar o aprendizado, facilitando a lembrança de fatos e habilidades mais tarde. Pesquisas mostram que pessoas que dormem bem após estudar se saem muito melhor em tarefas do que aquelas que não dormem o suficiente. Isso significa que seguir boas práticas de sono, como ter uma rotina regular e criar um ambiente confortável, pode melhorar significativamente as funções cognitivas. Então, da próxima vez que você pensar em passar a noite em claro, lembre-se de que uma boa noite de sono pode ser a chave para um exame bem-sucedido ou para aprender uma nova habilidade. O que realmente torna o spam popular durante a guerra? O spam, famoso alimento enlatado, se tornou um item básico durante a Segunda Guerra Mundial, quando os países enfrentaram escassez de alimentos e precisavam de opções nutritivas. Sua longa durabilidade o tornava extremamente conveniente tanto para soldados quanto para civis, pois podia ser transportado sem estragar. Rico em proteínas e fácil de preparar, o spam era considerado uma fonte confiável de alimento, seja direto da lata ou em pratos saborosos. As famílias estocavam spam em casa, sabendo que poderia ser guardado por meses, resolvendo muitos problemas de planejamento de refeições. Sua versatilidade na cozinha permitia o uso de diversas receitas, ajudando a variar a alimentação em tempos difíceis. Hoje, o spam continua sendo um alimento querido em muitas cozinhas e evoca nostalgia por aquela época. Como essa simples lata se tornou um clássico. O que realmente define nosso futuro com a IA? As previsões mostram que até 2024 haverá 8,4 bilhões de assistentes baseados em IA, superando a população total da humanidade. Esse número impressionante indica um mundo onde a inteligência artificial se tornará parte comum do nosso dia a dia, integrando-se naturalmente em nossa comunicação, trabalho e lazer. Imagine assistentes inteligentes em sua casa, ajudando a agendar compromissos, respondendo perguntas e controlando seus dispositivos. À medida que essas IAs evoluem de ferramentas simples para quase amigos, precisamos refletir sobre como isso mudará nossas interações humanas. Vamos depender mais da IA do que uns dos outros. E como a sociedade se adaptará a esses companheiros inteligentes? Embora o crescimento da IA prometa conforto e inovação, também levanta questões importantes sobre privacidade, conexão e o que significa ser humano em um mundo cheio de inteligência artificial. Como você lidará com essa mudança? Acredite ou não, repelentes podem confundir os mosquitos. Muitos repelentes, especialmente os com o ingrediente ativo DEET, nos protegem de forma surpreendente desses insetos irritantes. Os mosquitos dependem muito do olfato para encontrar pessoas, captando cheiros como o dióxido de carbono e o ácido lático que liberamos naturalmente. Quando alguém usa um repelente com DEET, isso dificulta que os mosquitos reconheçam esses sinais importantes. Essa confusão torna muito mais difícil para eles encontrarem sua próxima vítima.
É como usar uma capa invisível que esconde o cheiro da sua pele. Com apenas uma ou duas borrifadas, você pode se proteger de picadas incômodas e doenças frequentemente transmitidas por mosquitos. Então, da próxima vez que você sair, lembre-se de que um pouco de repelente pode ajudar muito na luta contra essas pragas zumbidoras. Descubra como o Shazam identifica músicas em segundos. É difícil acreditar que um simples aplicativo no seu celular pode te ajudar a encontrar o nome de uma música tocando ao fundo tão rapidamente. O Shazam é um aplicativo popular para identificar músicas que usam um algoritmo avançado para analisar os sons captados pelo microfone do seu dispositivo. Quando você ouve uma melodia marcante e não consegue lembrar o nome, basta abrir o Shazam e, em poucos momentos, o aplicativo compara o som com um enorme banco de dados que contém milhões de músicas. Essa tecnologia inteligente analisa as ondas sonoras e as compara com faixas conhecidas, permitindo que você identifique a música em apenas alguns segundos. Seja um último sucesso das paradas ou uma descoberta rara, o Shazam ajuda você a conectar a melodia ao seu nome. Essa ferramenta prática mudou a nossa forma de descobrir músicas, tornando tudo mais fácil do que nunca e permitindo que encontremos as canções que amamos com mais facilidade. Você sabia que gêmeos podem nascer com meses de diferença? Em 2012, na Irlanda, aconteceu um caso incrível que mostrou como o parto pode ser inesperado. Nessa história impressionante, uma dupla de gêmeos nasceu com uma diferença de 87 dias. O primeiro gêmeo nasceu prematuro, pesando menos de 1 quilo, o que deixou os médicos e a família preocupados com a saúde do pequeno lutador. Após o nascimento do primeiro gêmeo, os médicos monitoraram de perto a condição da mãe e o desenvolvimento do segundo gêmeo. Milagrosamente, o segundo gêmeo permaneceu no útero, permitindo que ele ficasse mais forte e saudável. Essa pausa significativa significou que ele nasceu a termo, resultando em um desfecho muito melhor. Casos como esse, embora raros, destacam a incrível resistência tanto das mães quanto dos filhos. O fenômeno em que gêmeos nascem com tanta diferença é chamado de atraso no parto, e é um lembrete de como a gravidez pode ter reviravoltas únicas. Quem diria que gêmeos poderiam ter histórias de nascimento tão diferentes? Adivinhe o que realmente faz a bola mais rápida do mundo correr? O Jai Alai, um esporte emocionante que surgiu na China, demonstra um nível de velocidade e habilidade que poucas outras modalidades conseguem igualar. Nesta empolgante competição, a bola pode atingir impressionantes 299 km por hora, tornando-se a mais rápida do mundo. Imagine a adrenalina enquanto os jogadores usam uma raquete curva para lançar a bola contra a parede, de onde ela rebate e volta com uma velocidade incrível. Os atletas precisam ter reflexos rápidos e ótima coordenação para acompanhar um jogo tão veloz. Enquanto a bola zuni no ar, os jogadores se envolvem em uma emocionante batalha de habilidade e estratégia, cativando espectadores de todo o mundo. Embora esse esporte não seja tão conhecido quanto o futebol ou o basquete, o Jai Alai oferece uma combinação única de tradições e emoção moderna. Se você está procurando um esporte que realmente desafie a agilidade e a rapidez de reação, o Jai Alai definitivamente vale a pena experimentar. Então você consegue imaginar como é bater ou receber uma bola se movendo a essa velocidade impressionante? Na Dinamarca, Suécia e Noruega, existem encantadoras vilas com nomes que consistem em apenas uma letra, Ob. Essa palavra significa rio nas línguas escandinavas, destacando a importância das vias navegáveis nessas regiões. Imagine-se viajando por paisagens pitorescas da Escandinávia e se deparando com uma vila marcada apenas por essa única letra. Embora possa parecer confuso ao perguntar aos moradores de onde são, esses nomes únicos têm um profundo significado cultural. A tradição de nomear homenageia os rios, que desempenharam um papel importante na vida e na história das pessoas que ali vivem. Então, da próxima vez que você explorar a Europa do Norte, preste atenção a esses nomes incomuns e às histórias que eles contam sobre a Terra e seus habitantes. Difícil de acreditar, mas as garrafas de vidro mudaram tudo. A invenção da máquina moderna para fabricar garrafas de vidro em 1903 foi uma verdadeira revolução na indústria de embalagens. Antes dessa inovação, a produção de garrafas de vidro era um processo lento e trabalhoso. A nova máquina automatizou a fabricação, permitindo a produção de milhares de garrafas em pouco tempo.
Imagine como é prático levar sua refrigerante ou cerveja favorita em uma garrafa de vidro resistente, feita especialmente para você. A eficiência dessa máquina não apenas reduziu os custos para os fabricantes, mas também tornou o vidro um material popular para embalar diversos produtos. Ele oferece uma opção mais segura, reutilizável e reciclável em comparação com outros materiais. Hoje, muitas vezes consideramos essas garrafas como algo comum. Mas é importante lembrar como elas mudaram a forma de embalar, proteger e apreciar nossas bebidas. Quais outras invenções impactaram nosso dia a dia? Pilotos são apenas oficiais navais disfarçados. As uniformes chamativas usadas pelos pilotos de companhias aéreas comerciais podem lembrar a farda naval, mas há uma história interessante por trás disso. Tudo começou com a Pan American World Airways, conhecida como Pan Am, que definiu o padrão para uniformes de companhias aéreas no início do século XX. Quando a Pan Am apresentou seus hidroaviões, decidiu usar uniformes de estilo náutico, refletindo a sofisticação e o espírito de aventura das explorações marítimas. Essa escolha criou uma imagem prestigiosa dos voos, que fascinava o público. Com o tempo, outras companhias aéreas seguiram o exemplo, adotando uniformes semelhantes para transmitir um senso de profissionalismo e autoridade. Hoje, ao ver um piloto em um uniforme bem cuidado, você testemunha uma tradição que conecta a aviação à história naval. Então, da próxima vez que você ver um piloto, lembre-se de que eles continuam um estilo que surgiu na era das aventuras oceânicas. O que realmente impulsiona os hotéis bolha na Islândia? A empresa Bubble cria um lugar mágico para passar a noite com experiências únicas. Imagine dormir em uma bolha transparente, cercada por uma natureza deslumbrante. Cada hotel bolha oferece aos hóspedes vistas incríveis da magnífica aurora boreal no inverno, ou do fascinante sol da meia-noite no verão. Essas bolhas aconchegantes permitem que você aproveite a natureza e tenha uma noite confortável. Imagine-se deitado na cama, admirando o céu estrelado, ou as auroras coloridas dançando acima de você. Uma ótima maneira de relaxar. Este conceito inovador combina conforto com aventura, permitindo que os viajantes desfrutem da beleza da Islândia de uma forma verdadeiramente imersiva. Não importa se você está em busca de romance, uma viagem familiar única ou uma emocionante aventura solo, passar a noite em um hotel bolha tornará a sua estadia na Islândia inesquecível. Um fato interessante sobre hienas e gatos. Apesar de sua aparência canina, as hienas estão na verdade mais próximas dos gatos em termos de parentesco genético. Essa conexão surpreendente vem de um ancestral comum que viveu milhões de anos atrás. As hienas pertencem à família Yaenidae, enquanto os gatos pertencem à família Felidae. Ambos os grupos têm algumas características em comum, como garras retráteis e dentes especializados para caçar e rasgar carne, o que destaca suas características felinas. A hiena manchada, conhecida pelo seu som característico, semelhante a uma risada, exibe um comportamento social parecido com o dos leões, mas em sua estrutura interna está mais próxima dos gatos. Então, da próxima vez que você ver uma hiena na natureza ou em um documentário, lembre-se de que ela pode ter mais em comum com o seu gato de estimação do que com o cachorro do seu vizinho. Você consegue imaginar como o espaço é vasto? A distância média entre os asteroides no cinturão de asteroides é muito maior do que você costuma ver nos filmes. Na verdade, esses corpos rochosos estão aproximadamente 2 vezes mais afastados uns dos outros do que a distância da Terra à Lua. Esse imenso espaço significa que, se uma nave espacial passar pelo cinturão de asteroides, a probabilidade de colisão com um asteroide é muito menor do que você poderia pensar. Embora os filmes frequentemente mostrem perseguições emocionantes e encontros próximos em meio a um denso aglomerado de asteroides, na realidade tudo é muito mais tranquilo. O cinturão se assemelha a uma vasta área, onde os asteroides estão espalhados, tornando a navegação relativamente segura. Então, embora seja empolgante imaginar desviar de pedras espaciais, a realidade é que os pilotos terão espaço suficiente para manobrar com segurança nessa região celestial. Que incrível, não é? O que realmente define a diversidade atômica? Os prótons, partículas positivas no centro dos átomos, são muito mais interessantes do que você imagina. Cientistas descobriram que os prótons não são estáticos nem homogêneos. Eles têm diferentes formas e tamanhos. Essa diversidade depende de partículas menores, chamadas quarks, que se movem dentro dos prótons. Quando os quarks se movem rapidamente, eles mudam a forma dos prótons,
fazendo com que eles pareçam diferentes, dependendo da sua velocidade e energia. Isso significa que os prótons podem ter aparências e comportamentos únicos em diferentes condições. Compreender os prótons é muito importante, pois eles desempenham um papel significativo na estrutura atômica de tudo ao nosso redor, desde o ar que respiramos até as estrelas no céu. A complexidade dos prótons desafia nossa compreensão de como a matéria interage em um nível fundamental. Não é incrível como partículas minúsculas podem criar tanta diversidade no universo? Prepare-se para se surpreender com a casa high-tech de Bill Gates. Localizada em Medina, Washington, a impressionante mansão de Gates, chamada Xanadu 2.0, mostra o incrível impacto da tecnologia na arquitetura moderna. Projetado com um computador Macintosh, esse extenso complexo combina tecnologia inteligente e moradia luxuosa. Imagine uma casa que pode ajustar a iluminação e a temperatura com um toque na tela. Além do conforto, o design destaca a integração da tecnologia no dia a dia, desde cortinas automáticas até um sofisticado sistema de som por todo o imóvel. Gates tem contribuído para a forma como imaginamos a construção de casas, provando que inovações podem melhorar significativamente nossos espaços de vida. O uso inteligente de ferramentas digitais de design, como o Mac, possibilitou criar plantas complexas e características personalizadas, que tornam essa residência verdadeiramente única. Não é incrível como a visão de uma única pessoa pode abrir tantas novas possibilidades para a arquitetura? Você viu urubus sobre a sua casa? Isso pode parecer uma cena de filme de terror, mas essas aves estão na verdade passando uma mensagem. Urubus voando acima podem indicar um problema sério, como um vazamento de gás. Esses necrófagos têm um olfato incrível, que lhes permite detectar o etilmercaptano, uma substância química adicionada ao gás natural para dar um cheiro característico. Ele tem um odor semelhante ao de carne em decomposição, por isso, os urubus conseguem senti-lo de longe. Se você vê essas aves se reunindo perto da sua casa, isso é um mau sinal. É importante agir imediatamente. Desligue os aparelhos a gás e saia do local para evitar inalar vapores nocivos. Assim que estiver em segurança, ligue para a companhia de gás local ou para os serviços de emergência. Essa incrível habilidade dos urubus não só destaca seus instintos únicos, mas também serve como um importante aviso de segurança. Portanto, da próxima vez que você ver essas aves, lembre-se de que elas podem estar tentando alertá-lo sobre algo desagradável nas proximidades. Você sabia que os humanos são seres únicos e cuidadosos? Ao contrário de outras espécies, as crianças humanas precisam de cuidados prolongados até a adolescência. Esse longo período de dependência, que dura em média cerca de 18 anos, nos diferencia dos outros animais. Por exemplo, um cervo jovem pode ficar em pé e correr poucas horas após o nascimento, enquanto um bebê humano é completamente indefeso por meses. Essa dependência prolongada de cuidadores permite o desenvolvimento de funções cerebrais complexas e habilidades sociais, pois as crianças absorvem a linguagem, a cultura e as habilidades de seus pais e do ambiente. Essa abordagem única à parentalidade moldou as sociedades humanas, enfatizando os laços emocionais e a criação conjunta das crianças. O cuidado a longo prazo não só apoia o crescimento individual, mas também fortalece os laços familiares e comunitários. Não é incrível como nossa natureza cuidadosa influenciou nossa evolução e moldou nossas vidas? Você sabia que 1 milhão de Catil já custou menos? No século XIX, o valor das moedas variava muito, e Catil não era exceção. Naquela época, 1 milhão de Catil era uma quantia significativa, mas seu poder de compra era bem diferente do que imaginamos para 1 milhão de dólares hoje. As flutuações das moedas muitas vezes refletiam as condições econômicas, a instabilidade política e até a inflação. Imagine como era difícil para as pessoas planejarem suas finanças quando o valor do dinheiro podia mudar inesperadamente. Crises econômicas podiam deixar famílias em dificuldades, enquanto o crescimento do comércio levava a um aumento rápido da riqueza. Esse contexto histórico nos lembra da importância de entender as forças econômicas que moldam nossa sociedade hoje. Como nossas vidas seriam diferentes se enfrentássemos mudanças tão drásticas no valor da moeda? Você consegue adivinhar o que realmente esconde o mistério da famosa jaqueta? Esta jaqueta, usada por Jacqueline Kennedy naquele dia trágico em Dallas, quando seu marido, o presidente John F. Kennedy, foi assassinado,
guarda um segredo que a impedirá de ser exibida publicamente por mais 80 anos. Um acordo com Caroline Kennedy, filha de Jacqueline, garante que este item icônico não poderá ser mostrado até 2103. Essa decisão reflete não apenas um profundo respeito pela memória de sua mãe, mas também a importância dessa peça na história americana. A jaqueta não é apenas uma roupa, é um símbolo tocante de um momento que mudou o país para sempre. O estilo e a graça de Jacqueline Kennedy, diante de uma dor inimaginável, deixaram uma marca indelével no coração de muitos. Olhando para o futuro, nos perguntamos: que histórias essa jaqueta contará quando finalmente for revelada? Descubra como as setas GPS estão mudando as perseguições policiais. Nos Carceapilceua, a polícia utiliza uma tecnologia inovadora chamada setas GPS para rastrear veículos envolvidos em atividades criminosas. Esses pequenos dispositivos, que se assemelham a setas, podem ser instalados pelos policiais em carros suspeitos em tempo real. Após a instalação, eles enviam sinais de localização diretamente para a polícia, permitindo monitorar o movimento do veículo a uma distância segura. Isso significa que as autoridades podem gerenciar as perseguições, evitando perseguições perigosas em alta velocidade que podem ameaçar tanto os policiais quanto os civis. Ao melhorar a segurança e a eficiência, essa tecnologia inteligente ajuda a polícia a agir de forma mais estratégica e busca reduzir o número de acidentes de trânsito, garantindo a segurança da comunidade. Com tais avanços, será que o futuro da polícia pode ser bem diferente do que era antes? Você já ouviu falar do campeão de respiração? Recentemente, cientistas descobriram que a forma incomum de respirar do caracol marinho, conhecido como Elysia chlorotica, é bem diferente do que normalmente esperamos. Esse ser, chamado de Elysia esmeralda, pode respirar pela pele, em vez de usar brânquias ou pulmões como estamos acostumados. Como ele consegue isso? Tudo se deve às incríveis adaptações que surgem na natureza. O caracol aprendeu a integrar cloroplastos das algas que come em suas células. Isso não só permite que o caracol use a fotossíntese para obter energia, mas também o capacita a absorver oxigênio diretamente pela pele. Não é incrível? Essas adaptações destacam a incrível diversidade da vida em nosso planeta e as soluções criativas que os organismos encontram para sobreviver em seus ambientes. Vamos falar sobre despertadores. O primeiro despertador foi inventado por Levi Hutchins em 1787 e tocava a uma hora específica, às 4 da manhã. Não era apenas um hábito. Hutchins realmente acreditava que acordar cedo era essencial para a produtividade. No entanto, sua invenção era bem simples. Ela só podia tocar nesse único horário e não permitia programar um despertador mais tarde. Imagine começar seu dia às 4 da manhã todos os dias. Quase um século depois, o mundo viu o surgimento de despertadores programáveis. Esses novos modelos permitiram que as pessoas escolhessem a hora de acordar, de acordo com sua rotina e estilo de vida. Com o aumento da correria do dia a dia, os horários de acordar se tornaram uma parte importante da sociedade. Hoje, os despertadores vêm em várias formas, desde modelos de mesa tradicionais até aplicativos em smartphones, ajudando-nos a manter o ritmo. Mas será que realmente precisamos de um começo tão cedo? Porque o universo ama anãs vermelhas. As anãs vermelhas são campeãs brilhantes do cosmos, representando cerca de 75% de todas as estrelas no universo. Essas estrelas são pequenas, fracas e surpreendentemente longas. Algumas podem brilhar por até 10 trilhões de anos. Essa duração de vida é muito maior do que a expectativa de vida do nosso Sol, que é de cerca de 10 bilhões de anos. As anãs vermelhas brilham queimando hidrogênio em seus núcleos de forma lenta e estável, o que as mantém frias e estáveis por muito tempo. Embora sejam difíceis de ver a olho nu, sua grande quantidade as torna excelentes candidatas na busca por exoplanetas e possível vida extraterrestre. Os cientistas estão especialmente interessados nessas estrelas, pois sua longevidade oferece tempo suficiente para o potencial desenvolvimento de vida em planetas orbitais. Com tantas anãs vermelhas espalhadas pela galáxia, elas podem guardar segredos que ajudam a entender melhor nosso universo e a existência de vida além da Terra. Difícil de acreditar, mas o gavial é único. Esse incrível réptil, com seu focinho longo e estreito, se destaca entre os seres semelhantes a crocodilos. Como um dos apenas 2 representantes sobreviventes da família dos gaviais, eles ocupam um lugar especial na biodiversidade da Terra. Diferente de seus parentes mais temíveis,
Os gaviais se alimentam principalmente de peixes, usando seus focinhos finos para capturar presas com precisão surpreendente. Historicamente, esses fascinantes répteis prosperaram em grandes sistemas fluviais do subcontinente indiano, deslizando graciosamente pelas águas. No entanto, sua população diminuiu drasticamente devido à perda de habitat, poluição e práticas de pesca que ameaçam sua sobrevivência. Hoje, esforços estão sendo feitos para proteger esses seres únicos e restaurar seus habitats. Mas será que isso será suficiente para garantir seu futuro? Compreender o papel do gavial no ecossistema destaca a importância de preservar nossos ambientes naturais e os incríveis animais que neles habitam. Fato incrível sobre videoclipes. Em 1º de agosto de 1981, a MTV mudou para sempre a indústria musical ao exibir o primeiro videoclipe, Video Killed the Radio Star, da banda The Buggles. Esse momento foi marcante, pois deu início a uma nova era, onde a música passou a ser não apenas ouvida, mas também vista. Efeitos visuais vibrantes e histórias criativas tornaram os videoclipes essenciais para os artistas que queriam alcançar um público maior. O impacto foi enorme. Os músicos ganharam a chance de expressar sua arte visualmente e interagir com os fãs de uma maneira que o rádio não conseguia. Essa transformação abriu caminho para muitos videoclipes e artistas icônicos ao longo das décadas. Hoje, não conseguimos imaginar a música sem visuais, desde a coreografia impressionante das estrelas pop até o estilo artístico das bandas independentes. Então, da próxima vez que você assistir a um videoclipe, lembre-se de que essa jornada épica começou com uma única canção e um novo canal de televisão. Os coelhos realmente podem morrer de medo? Sim, isso é possível. Os coelhos são presas que estão sempre ameaçadas por predadores, como raposas e gaviões. Se um coelho encontra um predador de repente e sente um medo intenso, isso pode levar a um ataque cardíaco. Quando assustados, seu coração acelera e o corpo entra em choque. Essa reação extrema é um mecanismo de defesa que os ajuda a evitar perigos, parando ou fugindo rapidamente. No entanto, se o estresse for muito grande, o coração pode não aguentar. Por isso, é muito importante manter coelhos domésticos em um ambiente tranquilo e minimizar barulhos altos. Mesmo na natureza, a sobrevivência de um coelho depende de sua vigilância. Então, da próxima vez que você ver um coelho, lembre-se de sua fragilidade e da importância de um lugar calmo e seguro para ele. Explore as casas subterrâneas de Coober Pedy. A região de Coober Pedy, na Austrália, oferece uma solução única para enfrentar o calor intenso do deserto. As pessoas vivem em cavernas subterrâneas. Imagine uma vila onde espaços de vida confortáveis e frescos estão logo abaixo da superfície. Essas cavernas são habilidosamente escavadas, proporcionando isolamento natural contra as altas temperaturas, que podem ultrapassar 40 graus Celsius, 104 graus Fahrenheit, nos dias de verão. Os moradores cavaram essas cavernas em arenito macio, criando lares aconchegantes com vários quartos, cozinhas e até salas de estar. O design dessas casas subterrâneas as torna eficientes em termos de energia e sustentáveis, permitindo que as famílias prosperem em condições adversas. Esses habitantes das cavernas não apenas se protegem do calor, mas também levam uma vida fascinante que os conecta profundamente com a Terra e sua história. Os visitantes de Coober Pedy podem ver esse modo de vida incrível e aprender como as comunidades se adaptam a condições extremas. Não é incrível como inovação e natureza podem se unir para a sobrevivência? Acredite ou não, Sherlock Holmes mudou para sempre a ciência forense. Criado por Sir Arthur Conan Doyle, esse brilhante detetive não apenas resolvia mistérios, ele estabeleceu as bases de muitas técnicas forenses que hoje são essenciais em investigações criminais. Holmes usou análise de vestígios, impressões digitais e exames químicos muito antes de alguém pensar em aplicar esses métodos na vida real. Por exemplo, seu uso inovador de gesso para preservar vestígios permitiu que ele coletasse evidências de forma eficaz, algo que agora é padrão na ciência forense. Suas aventuras destacam a importância da observação e da lógica científica, ações que, no final das contas, inspiraram detetives e especialistas forenses reais. A influência de Holmes ainda é sentida hoje, lembrando-nos de como histórias podem levar a mudanças reais e inovações nas técnicas que ajudam a resolver crimes. Você consegue imaginar quão longe se ouve o rugido de um leão? Esse som poderoso pode ser ouvido a até 5 quilômetros de distância, tornando-se um dos sons mais impressionantes da natureza.
Os leões, conhecidos como os reis da selva, usam seus rugidos por várias razões importantes. Primeiro, eles marcam seu território. Um rugido profundo e ressonante avisa outros leões para se manterem longe da área de caça do bando. Isso ajuda a reduzir a probabilidade de conflitos que podem resultar em ferimentos. Além disso, os rugidos desempenham um papel fundamental na comunicação entre os membros do bando. Quando um leão ruge, é como se estivesse enviando uma mensagem empolgante: "Estou aqui e estamos juntos." Isso ajuda o bando a se manter conectado, especialmente quando os membros estão espalhados durante a caça. O rugido também simboliza dominância, deixando claro para todos quem é o chefe. Imagine-se na savana africana, ouvindo o rugido de um leão ecoando pelas planícies. É um lembrete da força e grandeza dessas criaturas magníficas. Não é incrível como um som tão simples pode ter tanto significado na vida selvagem? Você sabia que as donas de casa indianas possuem toneladas de ouro? Essa estatística impressionante revela que elas guardam 11% das reservas mundiais de ouro, superando as reservas combinadas dos cabos, Siak-Lua, FMI, Suíça e Alemanha. Para muitas famílias na Índia, o ouro não é apenas um acessório brilhante, ele simboliza riqueza, segurança e até status social. Tradicionalmente, o ouro é frequentemente dado em casamentos e festividades, tornando-se uma parte importante dos costumes culturais. Geralmente, o ouro é guardado na forma de joias, moedas ou barras, representando economias que podem ser facilmente acessadas em tempos difíceis. Com uma quantidade tão significativa de ouro em suas casas, as mulheres indianas desempenham um papel fundamental no mercado global de ouro. Essa conexão única com o ouro destaca como os valores culturais influenciam decisões financeiras e a posse de ativos. Não é interessante como algo tão belo quanto o ouro pode também simbolizar poder? Você sabia que as árvores podem se defender? As árvores não são apenas elementos bonitos da nossa paisagem. Elas têm mecanismos impressionantes de defesa que as ajudam a sobreviver a ameaças de insetos e animais. Por exemplo, a acácia. Quando herbívoros tentam comer suas folhas, ela libera taninos que tornam a folhagem tóxica e sem gosto. Há também a incrível árvore do sangue de dragão, que ao ser danificada, expele um suco vermelho brilhante, criando uma barreira física contra novos danos. Mas essas adaptações inteligentes não param por aí. Algumas árvores também liberam compostos orgânicos voláteis, que são sinais químicos, atraindo predadores que caçam pragas. Essas estratégias mostram que as árvores não são apenas organismos passivos. Elas se adaptam ativamente ao seu ambiente para sobreviver. Então, da próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, lembre-se de que as árvores ao seu redor podem estar lutando silenciosamente contra seus próprios problemas. O que acontece quando vampiros encontram limões na literatura? No livro de Karen Russell, Vampiros no Pomar de Limões, é retratado um mundo estranho, mas fascinante, onde as ideias tradicionais sobre vampiros tomam um rumo inesperado. Nesta coleção de contos surrealistas, essas criaturas sedentas de sangue não apenas desejam sangue, elas usam limões para saciar a sede. Essa reviravolta única destaca o tema do livro sobre a combinação do macabro com o absurdo. Russell cria cada história com maestria, equilibrando o inquietante e o fantástico. Os leitores são mergulhados em situações estranhas, onde o comum se mistura ao incomum, evocando emoções complexas em seus personagens. O limão não é apenas um elemento excêntrico, mas simboliza uma forma de lidar com a escuridão, trazendo um brilho inesperado à narrativa sombria. Cada história permanece na memória muito tempo após a última página, levando a reflexões sobre questões fundamentais da humanidade, desejo e a natureza surreal da existência. Se você está em busca de algo fresco e estranho que desafie as normas, esta coleção é definitivamente para você. Você consegue imaginar quanto trabalho dá para produzir mel? Para fazer apenas um pequeno cubo de mel, uma abelha trabalhadora visita cerca de 2.000 flores e voa quase 90.000 quilômetros. Isso é como dar 2 voltas ao redor do mundo. As abelhas desempenham um papel importante em nosso ecossistema, e sua dedicação à coleta de néctar é realmente impressionante. Elas voam de flor em flor, coletando o néctar doce, que transformam em mel através de um processo fascinante. Primeiro, elas armazenam o néctar em seus estômagos especiais e depois retornam à colmeia, onde passam para outras abelhas operárias. Essas abelhas ajudam a decompor os açúcares do néctar, evaporar a água e, finalmente, armazená-lo nas células dos favos.
Esse longo processo não só produz uma deliciosa iguaria para nós, mas também fornece alimento vital para a colmeia, especialmente nos meses de inverno. Na próxima vez que você desfrutar de mel, pense na incrível jornada que essas abelhas fizeram para produzi-lo.